É muito bom estar com você aqui essa noite e poder louvar ao Senhor com você. And I'm thankful for the opportunity to come and talk to you a little bit about discipleship. E eu agradeço pela oportunidade de vir falar com você um pouquinho mais e dessa vez falar sobre discipulado. In a way that will help you as pastors and pastors' wives. De uma maneira que venha ajudar você e também a sua esposa. To help the people in your church and the people around you grow deep in their faith. Ajudar as pessoas da sua igreja e no seu relacionamento a crescerem mais e mais no conhecimento de Jesus. So it'll benefit you in your personal life and also in the life of your church. Então, é isso que nós vamos falar hoje, pode beneficiar a sua vida pessoal, mas também a vida da sua igreja. I grew up in good churches. Eu tive a graça de crescer em boas igrejas. I've heard the Bible taught faithfully my entire life. Eu ouvi a Bíblia sendo ensinada com fé, com fidelidade durante toda a minha vida. I've had Sunday school teachers that I've learned from. Eu tive professores de escola dominical que me ensinaram muito. And those who have encouraged me in my faith. E outros que me encorajaram muito na minha fé. I graduated from college and then went to study at the seminary. Eu terminei a faculdade, depois fui estudar no seminário. Where I believe I've had some of the best Bible teachers teaching me. Onde eu acredito tive os melhores professores que poderia ter me ensinando sobre a Bíblia. I've served in ministry as a Bible teacher and as a discipleship leader for almost 14 years. Eu tenho servido como pastor de estudos bíblicos e pastor de discipulado por quase 14 anos. And with all of the experience, e com toda a experiência, and with all of the education, e com toda a educação, I talked a lot about how things should be. Eu sempre aprendi sobre como as coisas deveriam ser. You see, we recognize in America, in my home, nós reconhecemos onde eu moro nos Estados Unidos, that the church is not growing, that it's in decline. Que as igrejas não estão crescendo, pelo contrário, estão declinando. Year after year, baptisms continually decrease. Ano após ano, o número de batismos tem diminuído. The number of those coming to faith decreases. O número daquelas pessoas que estão aceitando a Cristo estão diminuindo. And even faithfulness and regular attendance and coming to worship, we see that becoming less. E até mesmo as pessoas que vêm à igreja participar dos cultos têm cada vez mais diminuído. And so it became easy to look at it and to talk about it and to just talk about what the problem is. E se torna às vezes muito fácil olhar para essa situação e dizer esse é o problema ou aquele é o problema. But God brought me to the place where He showed me just talking about the problem is not good enough. Mas Deus me trouxe para um lugar onde eu aprendi que apenas falar sobre o problema não é suficiente. That I was either going to continue contributing to that problem, que eu poderia continuar contribuindo como parte daquele problema, or I was going to contribute to the solution. Ou iria contribuir como parte da solução. And what we realize is that we are not effectively making disciples the way we should. E nós podemos concluir que nós não estamos fazendo discípulos da maneira como deveríamos fazer. Pastor Paul gave me the privilege to be able to teach on discipleship in our church. Pastor Paulo me deu a oportunidade de ensinar na nossa igreja sobre discipulado. And as I prepared for that lesson from 2 Timothy chapter 2. E quando eu me preparava para lecionar e falar sobre o texto de 2 Timóteo capítulo 2 verso 2. I began to think about what keeps people from entering into a disciple-making relationship. O que faz com que as pessoas não entrem num processo de discipulado? And I realized that many people just don't know what to do. E eu acabei aprendendo que muitas pessoas simplesmente não sabem o que vão fazer. And no matter how long they've been going to church. E não importa quanto tempo eles estejam indo para a igreja. No matter how long they've been learning. Não importa quanto tempo eles estão aprendendo. They don't know what to do because all they've done is learned. Eles não sabem o que fazer porque tudo que eles fizeram a vida inteira foi aprender. And they've never seen what it looks like. Eles nunca viram o que isso significa. Because no one ever modeled for them how to make a disciple. Porque ninguém nunca mostrou para eles um modelo de discipulado. And so at that time I made the commitment. E nessa oportunidade foi quando eu me comprometi. That even though I didn't know what to do. Mesmo sem saber direito o que fazer.
because I had never seen somebody model what it looks like to make a disciple for me. Porque eu nunca tinha visto o que significava, o que era um modelo de fazer discípulos. That I was going to begin making disciples, Mesmo assim, eu ia começar a fazer discípulos. and I would just learn and figure it out as I go. E eu ia decidir que eu ia aprender e ia aprender caminhando, tentando fazer esse processo. So through a process of trial and errors, E através de um processo de erros e acertos, I gathered a small group of men eu juntei um pequeno grupo de homens and began working to disciple them e comecei a discipular esse grupo de homens, with the expectation that they would then reproduce and do the exact same thing later. com a expectativa de que esses homens fossem se tornar discipuladores e fossem reproduzir também outros discípulos mais tarde. And God has used it in my life to help me grow in my faith. E Deus tem usado isso na minha vida para que eu cresça na minha fé. Having these discipling groups is the most exciting thing in ministry that I've been a part of so far. Ter esses grupos de discipuladores tem sido a coisa mais maravilhosa que eu tenho na minha vida cristã. We started 2 years ago, Nós começamos 2 anos atrás. and now we have about 25 different discipling groups in our church. E agora nós temos mais de 25 grupos discipuladores na nossa igreja. And sometime around January, E quando chegarmos em janeiro, we're expecting to see that multiplication go to around 40. nós esperamos que esse número chegue a 40. And I want to share with you what the Bible teaches E eu quero compartilhar com você o que a Bíblia ensina about a healthy discipling group sobre o que é um grupo discipulador saudável. that will help you grow deeper in your faith in Jesus Christ, E isso possa ajudar você a crescer profundamente na sua fé em Jesus Cristo. and will allow you not just to train others how to be followers of Christ, Não somente para preparar você para treinar outros para serem discipuladores, but will train them how to train others. mas treinar estes para treinar outros. Because your challenge is similar to ours. Porque o seu desafio é o mesmo que o nosso. It may not be exactly the same, Talvez não seja exatamente o mesmo, but there is a challenge of discipling generation to generation to generation. mas existe em todas as culturas um desafio muito grande de discipular de geração para geração para geração. Now, the first priority we see in disciple making is that our priority as a church is to make disciples. A primeira prioridade que nós vemos, o primeiro ponto que nós vemos no DNA de um grupo discipulador saudável é que a nossa prioridade é fazer discípulos. Real quick, we're going to read a couple of verses. Abra sua Bíblia e nós vamos ler. And these verses talk about our priority as a church, and they talk about our purpose. Vamos ler alguns versos que falam sobre a prioridade e o propósito de fazer discípulos. Look in your Bibles at Matthew 28, verses 18 through 20. Veja, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Now, the one thing we want to focus on more than anything else Uma coisa que nós queremos focar mais do que qualquer outra coisa is making Jesus' last words our first priority. é fazer de Jesus últimas palavras a nossa primeira prioridade. And at the very core of this passage, Jesus is commanding us to make disciples. E no centro dessa passagem que nós lemos está o mandamento de Jesus de que nós façamos discípulos. When I was growing up, I've heard many preach that the command here was to go. Quando eu era pequeno, eu ouvi muitos pregadores dizendo que o comandamento aqui era o ir, But the command is not to go. mas o mandamento não é para ir. Other places in the Bible tell us that, but not this place. Outros lugares na Bíblia nos dizem que devemos ir. The focus here is to make O disciples. foco dessa passagem é fazer discípulos. And he wants us to understand that we're to do that no matter where we are as we go. Que nós temos que, o que ele quer que nós entendamos é que temos que fazer discípulos durante a nossa caminhada, não importa onde você esteja, In daily living. na sua vida diária. Now, when Jesus made his disciples, he took 12
those 12 would become apostles. Jesus, na sua caminhada, pegou 12 pessoas e esses 12 foram seus apóstolos. But even beyond that, he shows us in more detail how to make disciples by picking even 3 men. Mas mesmo assim, com aqueles 12, Jesus nos mostrou como fazer discípulos, porque daqueles 12 ele escolheu 3. And he spent more time investing in 3 men than anyone else. E ele investiu a maioria do seu tempo naqueles 3 homens do que em qualquer outra coisa. Jesus' plan for getting the gospel to all the O nations plano de Jesus para levar o evangelho a todas as nações was to invest in 3 men who would then go out and share it with others. era investir naqueles 3 homens que iriam compartilhar isso com outros. And Peter, James, and John were those men. E Pedro, Tiago e João eram esses 3 homens. We also see Paul use this model. Nós também vemos que Paulo usou esse mesmo modelo. It's the same method he used to train gospel workers in the early church. Foi a mesma maneira que Paulo usou para treinar obreiros na igreja primitiva. Anytime we see Paul traveling on a missionary journey in the scriptures, he always has other men with him. Toda vez que nós vemos Paulo viajando nas escrituras, nós vemos que ele tem alguém acompanhando ele. And then he points out that there are those like Silas, Luke, Barnabas, and Timothy. Tinham aqueles que estavam com ele, eram Silas, Paulo, Barnabé, Timóteo, que o acompanhavam. That he was closer to than others. Eram alguns que estavam mais próximo dele do que outros. And look at the instructions he gives Timothy in 2 Timothy chapter 2 verse 2. Veja o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. 2 Timóteo 2, 2. Ele diz assim: "E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as aos homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los a outros." Paul gives us a 4-generation plan for making disciples. Paulo nos dá um plano que envolve 4 gerações de como fazer discípulos. This is what he tells Timothy. He says, "What I received from God, you teach to other faithful men." Isso que ele disse a Timóteo: o que eu recebi de Deus, vou ensino a você e você ensina a outros homens. He didn't say to entrust it to those who just show up every now and then. Ele não disse para compartilhar com aqueles que apareciam de vez em quando. He didn't say invest in those who can't be depended on. Ele disse não é para investir naqueles que você não pode depender, contar com eles. He said invest in faithful men. Ele disse invista em homens de fé. And now, one of the parts of faithfulness is this: Uma parte das pessoas que têm fé, that there would be an openness and willingness to pass that on to others. He says, pass it on to faithful men who will then pass it on to others. essas pessoas que têm fé são pessoas que vão estar dispostas a receber para poder compartilhar com outros. So our priority is to make disciples, and Jesus and Paul give us an example of how to do that by investing in a few and not a lot. E é isso que nós vemos que a nossa prioridade então é fazer discípulos, e que Jesus e Paulo nos mostram que devemos fazer isso investindo na vida de algumas pessoas e não de todo mundo. Now, if our priority is to make disciples, then our purpose is to produce mature believers. Não, se a nossa prioridade é fazer discípulos, a nosso propósito é fazer com que eles amadureçam em Cristo. Look what Paul writes to the church in Ephesians 4 verses 11 through 13. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 4 e vamos ler, e leia junto comigo o que ele diz. Efésios capítulo 4, dos versos 11, 12 e 13. Efésios 4, 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Now, who is Paul saying here should do the work of the ministry? Não, quem é que Paulo aqui está dizendo deveria fazer o trabalho do ministério? Quem você acha que é que Paulo está dizendo que tem que fazer, deveria fazer o trabalho do ministério? Hã? Os disciples, the church. The church, the people in the church do the ministry. As pessoas da igreja, a igreja faz o trabalho do ministério. So if we're looking for someone to pass the offering plate, Se estamos procurando por alguém que simplesmente passe o prato de coleta de ofertas, our pastors don't do that. nossos pastores não fazem isso. When I'm looking for someone to teach Sunday school classes, Quando estou procurando alguém para lecionar na escola dominical, I don't do that.
Eu não faço isso. When we're looking for someone to open doors and greet visitors, Quando estou procurando por alguém que possa abrir as portas e dar boa-vinda aos visitantes. when we want somebody to prepare a meal for someone who has lost a loved one, Quando nós precisamos de alguém que faça uma comida para alguém que talvez tenha perdido alguém na sua família. that's the work of the people in the church. Esse é o trabalho das pessoas da igreja. The people in the church are the ministers. A igreja, as pessoas que compõem a igreja são aqueles que ministram. So if the people in the church do the ministry, what do the pastors do? Se as pessoas que fazem parte da igreja fazem um ministério, o que os pastores fazem? Training. Our responsibility to is equip them, to train them, to release in the ministry so that they can successfully fulfill what God's called them to do. Essa é a nossa responsabilidade como pastores, é treinar, é orientar, é dirigir, prepará-los para que eles possam ir e fazer o ministério. Leaders equip the saints to do the work of ministry. Os líderes preparam os santos para fazer o trabalho do ministério. We want to equip them and give them permission to do the work. Nós queremos equipá-los e dá-los autoridade para fazer o trabalho ministerial. We want to empower them to serve. Nós queremos dar a eles poder para servirem. Now it's important to know what a disciple is, because if you don't know what a disciple is, you won't know what you're working for. É importante que você tenha consciência do que é um discípulo, porque se você não sabe o que é um discípulo, você não sabe o que você vai estar preparando aquela pessoa. A disciple is a growing follower of Christ O discípulo é um seguidor de Cristo, who's learning and applying the truths of Scripture está crescendo e está aprendendo e aplicando a verdade das Escrituras, that leads to greater intimacy with God and results in life change. que vai levá-lo a uma intimidade maior com Deus e vai resultar numa mudança de vida. Now, disciples are not just made in these small groups. Discípulos não são feitos somente nos pequenos grupos. Disciples are made in many, many ways. Discípulos são feitos de muitas e muitas maneiras. And if we want to see our people grow, there's three important groups that they could be involved in. Se nós temos a intenção de ver o nosso povo crescer, existem 3 grupos que nós devemos trabalhar. One is the corporate worship service. Um é o grupo de adoração. I do not believe that someone can grow in their faith without being in worship. Eu não acredito que alguém possa crescer na sua fé sem fazer parte do louvor. In our church, we tell people if they have to choose teaching a class or going to worship, E na nossa igreja nós ensinamos que se você tem que escolher entre lecionar uma classe na escola dominical ou participar do culto, they need to be in worship. você deve estar no culto onde você pode louvar. Because you can't grow if you're not worshiping with your church family. Porque você não pode crescer se você não estiver participando do louvor com a sua igreja. And sitting under the teaching of God's Word, E está debaixo do ensinamento da palavra de Deus, as proclaimed by the pastor who God has called to lead that church. que é dado a você através do pastor que dirige aquela igreja. Then you can have something like Sunday school or home groups. Então nós temos a escola dominical e os grupos que se reúnem nas casas. These are larger groups that are more personal. Esses são grupos maiores, mas também mais pessoais. It's hard for the worship service to be really personal É difícil de que você tenha essa experiência pessoal no culto da igreja, in building relationships with our friends, em construir relacionamentos com seus amigos. because it wouldn't be appropriate to get up while the preacher is talking Porque seria apropriado você levantar e falar com alguém enquanto o pregador está pregando. and ask your friend how their week was. Ou perguntar para o seu amigo como foi a semana dele. But you can do that in a smaller group. Mas você pode fazer isso num grupo pequeno. You can share life better in a smaller group. Você pode compartilhar a vida melhor num pequeno grupo. You can get connected with your church and do ministry with a smaller group. Você pode se conectar com a sua igreja e fazer mais e servir melhor fazendo parte de um pequeno grupo. So both are important. Os dois são importantes. But even with a smaller group, Mas mesmo num pequeno grupo, it's not always to be intimate. It's not always easy to be vulnerable, não é fácil nesses pequenos grupos muitas vezes você se abrir to share your private struggles, para compartilhar as coisas que você está passando, as dificuldades, and to share how God's working in your life at a deeper level. e compartilhar como Deus está trabalhando na sua vida num nível mais profundo. And that's where discipling groups come in. E é nesse momento quando grupos de discipulados
fazem uma diferença. They provide something that the worship service and the small group does not. Eles fornecem alguma coisa que o momento de louvor na igreja não é possível fornecer. They're more intimate. São grupos de discipulados se tornam muito mais íntimos. And they allow for a bigger level, a greater level of accountability. E no grupo de discipulado é possível de você ter um nível de responsabilidade um com o outro muito maior do que no pequeno grupo ou no culto da igreja. These are gender-sensitive groups of 3 to 5 people, men with men and women with women. Esses são grupos que na nossa igreja são grupos de 3 a 5 pessoas separados, grupos homens e grupos femininos e masculinos. And they provide the accountability that allows us to push through spiritual barriers. E eles dão à nossa igreja aquela oportunidade de trabalhar nos limites da nossa vida espiritual. Now, as you're looking at these groups, Quando você pensa sobre esses grupos, there are some things that will help you know whether or not you have a healthy group. existem algumas coisas que vão fazer com que você veja se o seu grupo discipulador é um grupo saudável. Every group is different. Cada grupo é diferente. However, there are some characteristics that should be true. Mas existem algumas características que devem estar presentes em todo grupo de discipulador. They should be true for every group. Eles deveriam ser verdades na vida de cada grupo discipulador. And these things will help you measure whether or not your group is successful. E essas marcas vão ajudar você a medir se o seu grupo é um grupo sadio ou não. Number 1, the group should be missional. A primeira delas é que o grupo deve ser um grupo missional, Beginning in your own neighborhood começando na sua própria vizinhança and with a desire to reach the nations. e com desejo de alcançar as nações. You should be working to do the work of evangelism through these groups. Você deve estar preparado para realizar o trabalho de evangelismo dentro desses grupos, Teaching and challenging each other how to share your faith. ensinando e desafiando outros a compartilharem a sua fé. Second, the group should be accountable. A segunda coisa deve haver no grupo é responsabilidade. Accountability ought to permeate every level of the D group. Responsabilidade pessoal, prestação de grupo deve estar em todos os níveis do grupo The discipulador. longer the group meets, the more comfortable they will be becoming accountable. Quanto mais vezes o grupo se reúne, maior será a facilidade de que eles se tornem responsáveis uns pelos outros. As they grow together, they will learn to trust each other. Como eles crescem juntos, eles aprendem a confiar um no outro. Now, this is a healthy accountability, Não, isso é uma responsabilidade sadia. not a legalistic accountability. Não é nada legalista. Legalism means Legalismo quer dizer that you base God's acceptance of you on what you do. que você baseia a Deus aceitar você baseado no que você faz, Not on what Jesus did. não no que Jesus fez. And so we will talk about how much we've shared our faith. Nós vamos falar sobre quanto você deve compartilhar a sua fé. Our groups will ask each other how much time they've read their Bible. Dentro do grupo você vai perguntar quantas vezes você leu a Bíblia hoje. Did they memorize scripture? Você memorizou versos. And different people will answer differently. As pessoas são diferentes, então você vai ter todo tipo de resposta. But God does not accept the one who memorized every scripture and the guy who only memorized some of his scripture. Mas Deus não faz diferença entre aquele que memoriza toda a Bíblia ou aquele que memorizou somente alguns versos. He accepts them the same. Ele aceita todos da mesma maneira. And each week we challenge each other to do better during the next week. E cada semana nós desafiamos uns aos outros a fazer melhor na semana seguinte. It's a positive accountability. É uma responsabilidade pessoal positiva. It's an encouraging accountability. É uma responsabilidade pessoal que encoraja. Those who don't do all their work, Aqueles que não fazem tudo o que eles deveriam fazer, they already feel bad and they know they want to do better. eles já estão se sentindo mal e eles sabem que eles devem melhorar. We don't need to make them feel worse. A gente não precisa fazer com que eles se sintam pior. Number 3, the healthy groups are reproducible. A terceira marca é que os grupos discipuladores são reproduzíveis. The discipleship process is not complete until the mentee becomes the mentor. O processo de discipulado não está completo até que o estudante se torne um mestre. It's not complete until the player becomes the coach. Não está completo até que o jogador se torne um treinador. So whatever you do, Então, não importa o que você faça, make sure the process does not stop with you. certifique-se de que o processo não acaba em você. The people in your group must commit
to reproducing. de que as pessoas do seu grupo estão comprometidas com reproduzir. These healthy groups are communal. Outra característica desse grupo é que são grupos comunitários. Each group should emphasize community and sharing life together. Cada grupo deve enfatizar o sentimento de comunidade. As you grow closer, those in the group should become like family. Quanto mais você se reúne, mais como família esse grupo deve se sentir. With a genuine love for one another. Com um amor genuíno um pelo outro. And in this community, the members should be challenged to pray for one another. Nesse grupo deveria haver um desafio de orar uns pelos outros. And being transparent is an essential dynamic of group growth. Além disso, a transparência entre os membros é uma dinâmica essencial para o crescimento desses grupos. And then last, the group should be scriptural. E a última marca desse grupo é uma marca bíblica. They must be founded on scripture. O grupo deve ser fundamentado nas escrituras. And these individuals in the group are working to become more like Jesus, and we can't do that without being in the scripture. Essas pessoas dentro do grupo estão cada vez tentando se tornar mais iguais a Cristo, e sem a base bíblica isso não é possível. So we want to challenge them to read their Bibles, Só queremos desafiá-los a ler a Bíblia, to memorize scripture, memorizar, obrigado queridos, memorizar versos and to learn the teachings of scripture. e aprender o que a Escritura nos ensina. And so these are the types of things that make for a healthy group. Essas são as marcas que vão caracterizar um grupo discipulador saudável. And the idea is that the group leader is modeling how to do these things. E a ideia é que o líder desse grupo esteja modelando o grupo para desenvolver essas marcas. And as you model them, the rest of the group will learn. E como você modela esse grupo e eles veem em você essas características, o grupo vai seguir você. Now, when I started my first group, Quando eu comecei o meu primeiro grupo discipulador, I wanted to try and create a process eu queria tentar criar um processo that was simple. que fosse simples, Because if it's simple, it can be reproducible. porque se fosse simples, poderia ser reproduzido fácil. And the very first thing I did was I began to pray. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a orar. I began to ask God who He would want me to invest in. Eu comecei a perguntar a Deus que Ele me mostrasse quem eram as pessoas que Ele gostaria que eu investisse. And I learned in Luke that before Jesus went out and chose His disciples, Eu aprendi no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que a primeira coisa que Jesus fez quando Ele foi escolher os seus discípulos, that He spent all night in prayer. que Ele passou toda a noite anterior orando. I don't know if Jesus knew who He was going to choose before He started praying. Eu não sei se Jesus já sabia quem Ele ia escolher antes de Ele começar a orar. He may have already known, I don't know. Talvez Ele já soubesse, eu não sei. Maybe He was praying for the Father to show Him who to disciple. Mas talvez Ele estivesse orando para que Deus mostrasse a Ele, seu Pai mostrasse a Ele quem eram esses discípulos. But if He did already know, Mas se Ele já sabia quem eles seriam, at the very least, we can know that He was praying for them. no mínimo nós sabemos que Ele já estava orando por eles. Maybe for their willingness to receive the invitation Talvez para que eles estivessem abertos a receber esse convite. and for their willingness to learn and follow. E que tivessem o desejo de seguir e aprender. So I wanted to pray. Então eu comecei a orar. And then I wanted to be very careful to find those who were faithful. Então eu cuidadosamente comecei a procurar aqueles homens e mulheres que fossem fiéis. So I began to talk openly about this discipleship process. Então eu comecei a falar com todo mundo sobre esse processo de discipulação. And I wanted to be sensitive to the Holy Spirit to pay attention to who was interested. E eu queria que eles estivessem sendo tocados pelo Espírito Santo quando ouvissem eu falar sobre isso. And as I found those who were interested, I began to ask them. E quando eu comecei a achar aqueles que estavam interessados, eu comecei a perguntar a eles. And I found 3 men to disciple. E eu encontrei 3 homens para que eu pudesse discipular. And in that discipling group, I asked one man who was older than me, E naquele grupo eu pedi a um homem que era mais velho do que eu, who was already a mature follower of Jesus. que era um crente maduro já em Cristo. But I wanted him to learn this process to share with others, so I invited him. Mas eu queria que ele fizesse parte do grupo para que ele aprendesse esse processo e pudesse compartilhar com outros. But I also wanted to model for the group what it looked like to be accountable. Mas eu queria ser exemplo para o grupo do que significava ser responsável.
And I wanted a strong man in my group Então eu queria um homem que tivesse uma fé firme em Cristo, who could model for the other que believers pudesse ser um modelo para os outros crentes. what it looks like to look one of their pastors in the eye Como é você olhar nos olhos do seu pastor? and say, have you memorized your scripture verse? Você já memorizou algum verso bíblico? Have you been spending time in God's Word? Você tem passado tempo meditando na palavra? And to ask me about my sin. E perguntar para mim sobre os meus pecados? Now this is hard for pastors Não, isso é difícil para pastores ouvirem isso. because there's always a concern of how what we share is going to be used against us. Mas nós temos medo que aquilo que falemos talvez possa ser compartilhado com outras pessoas. But the Holy Spirit convicted me Mas o Espírito Santo me convenceu that unless I was willing to be accountable to another man de que eu deveria ser responsável diante de outros homens about my sin, sobre meus pecados, then I would be hindered in my ability to grow spiritually. ia prejudicar a minha habilidade de crescer espiritualmente. And having that time with those men, E ter esse tempo com aqueles homens it's made one of the healthiest times in my spiritual walk with the Lord. acabou se tornando um dos momentos mais saudáveis da minha caminhada com Jesus. Because they've challenged me to pursue holiness. Porque eles me desafiaram a buscar a santificação mais eficientemente. And I know they're going to ask. E eu sei que eles vão me fazer perguntas. Now I still want to be cautious. Mesmo assim, eu quero ser cuidadoso. I can share sin but not have to share every single detail. Eu posso compartilhar o meu pecado, mas não preciso dar todos os detalhes sobre o meu pecado. They can hold me accountable. Eles podem me cobrar em responsabilidade. And they can request more information E eles podem pedir mais informações. if in my life there is a pattern of ungodliness. Se na minha vida existe uma constante vida de não seguir o que Deus diz para mim. But here's my point. Mas aqui eu quero fazer um ponto. If you want your people to go out and be mature followers of Jesus who make disciples, Se você quer que o seu povo seja um povo maduro, que vai e faça discípulos, then bring a small group of them into your life. então traga um pequeno número desses homens perto da sua vida. Model for them what it looks like. Seja modelo para eles do que você está falando. Let them practice leading the group throughout the year Deixe eles dirigirem o grupo através do ano, so that they'll be prepared to go out and do that. And everything you ask them to do, let that be something you model. para que tudo aquilo que você pedir que eles façam, eles possam ver primeiramente em você. Now there are 5 qualities of a disciple maker. Existem 5 qualidades essenciais em ser um fazedor de discípulos. One is a heart for God, Uma delas é ter um coração voltado para Deus. a desire to know Him in an intimate and personal way, Um desejo de conhecê-lo e de uma maneira íntima e também de fazê-lo ser conhecido. and to make Him known. Conhecido por todas as pessoas. Have a heart for your disciple. A segunda coisa é ter um coração voltado para o seu discípulo. More than anything, Mais do que qualquer coisa, your disciple must know that you love them, aquele que você discipula deve ter certeza de que você o ama, that you care about que them, você se importa com ele. that you're not just trying to get them to sign up to do a job, Que você não está simplesmente querendo recrutá-lo para um trabalho, but you deeply care about their life and their relationship with the Lord. mas que você verdadeiramente se importa com a vida dele e com a relação dele com Deus. Then live a godly life. E daí, outro princípio é que você viva uma vida piedosa. As a disciple maker, you must live your life in a way that is consistent with what you believe. Como bom fazedor de discípulos, você tem que viver a sua vida de uma forma que seja consistente com o que você acredita. This is one reason it's important to find those who are faithful. Por isso que é importante você encontrar aqueles que são homens firmes na sua fé. You see, this kind of process is not just about learning information. Não, esse não é um processo que só você vai aprender informações novas. It's not a transfer of information. Não é um processo de transferência de informação. It's about life transformation. É sobre transformação de vida. And we have to model what it looks like to live the Christian life in order for someone to learn it. E para que isso aconteça é preciso que você seja o modelo dessa mudança de vida para aquela pessoa. And if the disciple maker is not living what they believe, E se o fazedor de discípulos não está vivendo da maneira como ele acredita,
then they're not going to be able to model an example worth following. eles não vão servir como modelo para aqueles com os quais ele quer discipular. We want to give an example that's worth following. Nós queremos ser um exemplo que seja, que vale a pena seguir. This doesn't mean you have to be perfect, Não quer dizer que você tem que ser perfeito, but what it does mean is you have to be honest mas quer dizer sim que você tem que ser honesto about what your struggles are sobre as suas lutas, and your shortcomings, sobre os seus erros, and modeling at the very least for that group of men or that group of ladies what it looks like to work through the process of para repentance. que você mostre aquele grupo de homens, aquele grupo de mulheres, pelo menos o que significa ser uma pessoa que busca a santificação. We're all going to sin every day, Nós todos vamos pecar, todos os dias, a lot. e muito. And what our people need, one thing the people need to learn from us is those who are disciple makers, E uma coisa que as pessoas têm que aprender de nós que somos discipuladores is that we're still in the middle of the battle of sin, é que nós ainda estamos no meio da batalha contra o pecado, but we know how to fight it and we will fight it. mas que nós estamos dispostos a lutar e vamos continuar lutando. And then just be a friend. E outro ponto é que você simplesmente seja um amigo. If you love the people you're investing in, then that friendship is going to grow naturally. Se você realmente ama as pessoas na qual está investindo, elas esperam que você seja pelo menos um amigo verdadeiro. Now I'm guarded about those who I invite into the group with me. Não, eu tenho muito cuidado com aqueles que eu convidei para fazer parte do meu grupo. I want it to be those that I already have some kind of relationship with. Eu queria que fossem pessoas com as quais eu já tivesse algum tipo de relacionamento. We get along and our personalities are a good fit together. Que nós tivéssemos uma boa convivência, que nós tivéssemos coisas em comum. And that helps us be better friends and grow to be deeper friends. Porque isso me ajuda a ser um bom amigo, um amigo de verdade daquela pessoa. I don't ask somebody I don't like to be in my group. Eu não vou pedir que alguém que eu não goste muito que venha fazer parte do meu grupo discipulador. I'm not going to ask somebody that I question whether or not they're going to be trustworthy. Eu não vou perguntar a uma pessoa que eu não tenho confiança para que venha ser parte do meu grupo discipulador. My expectation is to impact the world through the men that I disciple. A minha expectativa é criar um impacto no mundo através daquela pessoa que eu estou discipulando. I need confidence that they're open to being faithful. Eu preciso ter certeza de que eles estão abertos a serem uma pessoa firme na sua fé. And then last, pray for your disciple. E a última qualidade do essencial num fazedor de discípulo é que ele ora pelo seu discípulo And teach them how to pray for each other. e ensina como eles devem orar uns pelos outros. One of the greatest things you can do for another person is to pray for them. Uma das maiores coisas que você pode fazer por alguém é orar por aquela pessoa. Model and teach them how to pray. Seja um modelo de como deve orar. And when you do that, you'll be teaching them how to teach others. E quando você fizer isso, você vai estar ensinando a eles como ensinar a outros. Now, there are some daily disciplines that you want to hold each other accountable to in your group. And after I share these, we'll be done. E para terminar, eu quero compartilhar com você algumas disciplinas diárias que devem existir na sua vida como discípulo. One is pray continually. Uma delas é orar continuamente. When you meet together, one of the things you want to ask each other is, did you pray for the other men or the other ladies in the group? Uma das primeiras coisas quando você deve fazer quando o seu grupo começa a reunião é perguntar: você orou pelo grupo hoje? Você orou por nós que estamos aqui hoje? Did you pray for your wife or your husband? Você orou pela sua esposa? Você orou pelo seu marido hoje? Did you pray for your church family? Você orou pela sua igreja hoje? Did you pray over your sin struggles? Você orou sobre os seus pecados, os seus problemas? And then you want to read and journal daily. Read the Bible and journal daily. Outra coisa que você deve fazer é ler e manter um diário pessoal. As you prayerfully read the Bible, you take notes of how the Lord speaks to you. Quando você lê a palavra de Deus, você faz anotações nesse livro de como Deus tem falado com você. And then you share what you've journaled with your group. E aí você compartilha essas coisas que você escreveu com as pessoas que fazem parte do seu grupo. Now you can lead your group to lead through one book of the Bible over and over again. Você pode dirigir o seu grupo a ler um livro da Bíblia 1, 2, 3 vezes. You can lead your group to read through the New Testament, Você pode liderar o seu grupo para que leia através do Novo Testamento todo, or even the whole Bible. ou mesmo a Bíblia toda. The expectation is that you would meet for 1 year to 18 months. A expectativa é que você se reúna por 1 ano durante 12 meses. And as you read through whatever your plan is,
E quando você lê através dessa leitura bíblica que você tem planejada para o seu grupo, You share how you journal in the group. você compartilha essas coisas que você escreveu no seu diário. And then have a plan for your group to memorize scripture. A terceira coisa que você faz é memorizar as escrituras semanalmente. Scripture memory will help us meditate on the word and will keep us from sinning. Memorizar as escrituras vai fazer com que nós nos mantenhamos sadios e também lutemos contra as tentações. Rely on the Holy Spirit consistently. A quarta coisa que você faz é confiar no Espírito Santo consistentemente, tornando-se um modo de vida. And plant seeds of multiplication into every discipling group you lead. E a última disciplina que você deve ter como discípulo é plantar sementes de multiplicação em todos os grupos multiplicadores que você for líder. Everyone who joins the group will sign a covenant. Cada um que faz parte do grupo assina um pacto. And one of the things they commit to is that they will start their own group after a year to 18 months. E uma das coisas que eles assinam nesse pacto é que depois de 1 ano ou 18 meses, eles vão ter o seu próprio grupo discipulador. And this will help the groups multiply. E isso vai ajudar com que o grupo multiplique. I'm thankful for the men who have been in the groups that I've led. Eu agradeço a Deus pelos homens que fazem parte do grupo que eu lidero. Some of them have become like family to me. Alguns deles se tornaram como membros da minha família. And I've experienced growth and they've experienced growth. E eu experimentei crescimento através deles e eu sei que eles experimentaram crescimento através de mim. We have these men in our church who would be considered mature believers in Jesus Christ. Nós temos esses homens considerados como homens maduros em Jesus Cristo. And these men in these groups, for the first time in their lives, E esses homens e esses grupos discipuladores, pela primeira vez na vida deles, they've experienced victories over things like lust and pornography. eles experimentaram vitórias sobre coisas como pornografia, como luxúria sexual e outros problemas. Some have started giving for the first time. Alguns deles começaram a ser dizimistas pela primeira vez. Others have started sharing the gospel in their workplace for the first time. Outros começaram a compartilhar o evangelho no seu trabalho pela primeira vez. Some of them have started praying with their wives for the first time. Alguns deles começaram a orar com as suas esposas pela primeira vez. And some of them have gone on to lead their own groups to teach other men how to do the same E thing. alguns deles estão liderando outros grupos de homens que vão liderar outros grupos de homens. I hope that you will prayerfully consider A minha esperança é que você considere verdadeiramente, starting with one group começando com um grupo, and you being the leader of that one group, que você seja o líder desse grupo. and lead them for a year to 18 months. Lidere esse grupo por um ano a 18 meses. And then you would let those in the next year start their own groups. E que você faça com que eles comecem o próprio grupo deles. And that you'll experience the blessing of transformation in your own life. E você possa experimentar a bênção da transformação na sua própria vida. And the joy and excitement of seeing it happen in others' lives. E a alegria de você ver isso acontecer na vida de outras pessoas. Because of the way God has used you. Por causa da maneira como Deus está usando você. If you have any questions and would like to talk, Se você quiser falar mais sobre isso, I would be happy to visit with you. eu terei muito prazer em contar para você a minha experiência. Thank you and God bless you. Obrigado, Deus abençoe.